Bora falar sobre o Corinthians com uma condenação com data marcada. Na próxima semana, a Corte Arbitral do Esporte deve se posicionar a respeito do processo movido por Matias Rojas, um meio-atacante paraguaio que já ganhou na FIFA o direito de receber 40 milhões e 300 mil reais, aguarda por um posicionamento da Corte Arbitral do Esporte. A tendência é que essa corte, que atua como uma espécie de segunda instância, condene o Corinthians a fazer o pagamento do valor que eu citei, acrescido de juros de 5% ao ano. Ou seja, a tendência é que na próxima semana o Timão seja condenado ao pagamento de 43 milhões de reais. Outro valor estratosférico, e a preocupação maior vem agora. Existem duas alternativas para a FIFA. Aplicar um novo transfer ban, como ocorreu em relação ao Santos Laguna. O Corinthians deve 41 milhões de reais ao time mexicano pela compra do Félix Torres. O transfer ban não alteraria a atual circunstância. O Corinthians teria 2 transfer bans contra si. O transfer ban, só para lembrar, impede o clube de contratar atletas, nada muito perigoso, levando em consideração que a janela de transferências só reabre no Brasil em janeiro. Mas, além do transfer ban, a FIFA pode aplicar uma segunda punição mais pesada, que seria a perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro, o que tornaria a situação do Corinthians bem mais complicada. O time deixa de brigar por vaga em Libertadores e passa a olhar, inclusive, contra o rebaixamento. O Corinthians entende que a chance de uma punição com perda de pontos é pequena, porque o Timão demonstrou, ao longo de várias semanas, a intenção de se acertar com o Santos Laguna, protocolando, inclusive, essas propostas na FIFA. A maior das ofertas do Corinthians, de pagamento à vista de 75% dos 41 milhões de reais que deve ao Santos Laguna, e o restante parcelado, foi a forma que o Corinthians encontrou de quitar suas pendências com o time mexicano. O Santos Laguna só aceitaria receber os 41 milhões de reais com pagamento integral, todo numa única parcela. E diante dessa incompatibilidade, não houve acordo. Agora o Santos Laguna tende a aguardar pelo pagamento da grana. Só para completar, além dessa questão envolvendo Matias Rojas e Félix Torres, o Corinthians também, ainda nesse ano de 2025, sofrerá a condenação ao pagamento de mais de 23 milhões de reais ao Tadieres pela compra de Rodrigo Garro. Hora de falar sobre Dorival Júnior durante a live do Nicola. Nesse domingo, torcedores do Corinthians me perguntaram se existia alguma chance de o Dorival Júnior cair. Confesso que fiquei surpreso com a pergunta. É bem verdade que o Corinthians perdeu para o lanterna do campeonato, para o Sport, resultado para lá de vergonhoso, especialmente porque a atuação do Corinthians foi muito ruim. Mas, para responder a pergunta, não existe nenhuma chance de Dorival Júnior ser dispensado por agora ou nas próximas semanas. Quando o Corinthians garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, que só será disputada a partir de 10 de dezembro, qualquer hipótese de demissão do Dorival Júnior foi completamente descartada. Nicola, então dá para dizer que agora os dirigentes do Corinthians adoram o Dorival? Não. Dentro do Corinthians, a avaliação de que o trabalho é só ok, mas como a classificação para a semifinal da Copa do Brasil mantém vivo o sonho de um título, Dorival segue garantido como treinador. É importante registrar também que antes da derrota para o Sport, o Corinthians havia conseguido uma reação no Campeonato Brasileiro, ainda que sem jogar bem. O Timão hoje é o 10º colocado na tabela de classificação, com mais chances de brigar por vaga em Libertadores do que lutar contra o rebaixamento. Então é por conta de tudo isso que sim, Dorival Júnior não corre nenhum risco de demissão por agora, até porque para demiti-lo, o Corinthians precisaria pagar uma multa de algo na casa dos 6 milhões de reais, e dinheiro anda em falta no Parque São Jorge. A busca por um outro técnico também daria enorme trabalho, ou seja, Dorival fica. Só para completar, preocupações maiores do Corinthians hoje: encontrar alternativas para bancar os 6 milhões de reais por mês de custo de Memphis Depay, fazer com que Rodrigo Garro tenha condição de jogo. O meio-atacante argentino só participou de metade dos jogos do Timão na temporada, e recuperar urgentemente o Yuri Alberto, que foi titular contra o Sport, mas segue com muitas limitações físicas e técnicas depois de uma cirurgia de hérnia inguinal. Quero te falar agora sobre a volta de Memphis Depay, já a data para o retorno do holandês, que se machucou no primeiro tempo do confronto contra o Atlético Paranaense, jogo de volta da Copa do Brasil. Você vai lembrar, certo? Memphis tem feito falta e deve retornar para a partida contra o Flamengo, marcada para domingo na Neoquímica Arena, jogo do Campeonato Brasileiro. Memphis, o Charles e o Bahia lateral direito, recém-promovido da base, todos eles participaram do processo de transição física e já têm feito atividades com o restante do elenco. Como o Corinthians tem toda a semana de preparação, imagina-se que o Memphis estará à disposição de Dorival Júnior
E a julgar pela péssima performance do Corinthians no jogo contra o Sport, derrota por 1-0 na Ilha do Retiro, Memphis a volta do Memphis certamente será muito comemorada. Até porque o confronto contra o Flamengo promete muita dificuldade, mesmo levando em consideração que o Fla joga na quinta-feira. Ou seja, vai ter outro foco ao longo da maior parte da semana, jogo de volta da Libertadores da América, fase de quartas de final contra o Estudiantes. Só para completar, em relação ao Corinthians, contar que o Timão barrou a convocação de Felipe Longo, goleiro que disputaria a Copa do Mundo Sub-20, mas como ele virou reserva imediato do Hugo Souza, acabou por permanecer no Timão. Quero falar agora sobre o Corinthians, que chegou a 8 patrocínios em seu uniforme. Parece bom, mas poderia ser melhor. O Corinthians tem 7 patrocínios na camisa, além do acordo com a Nike de fornecimento de material esportivo. Importante registrar que no primeiro semestre, o Corinthians ficou 4 milhões de reais abaixo daquilo que havia orçado de faturamento com o patrocínio, mesmo com um acordo da Esportes da Sorte, que lhe garante 103 milhões de reais. Hoje o Corinthians tem patrocínio master da Esportes da Sorte, o Banco BMG nas mangas, a Isis Seguros nas costas, na parte superior, no ombro direito o Zé Delivery, no ombro esquerdo a Frimeza. Essa é a mais nova parceria do Corinthians, inclusive fez sua estreia na partida contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Outros patrocínios do Corinthians: na barra traseira da camisa a Elétrica, na parte traseira do calção a Unicesumar. Timão que perdeu recentemente 2 patrocínios da Epigás e também do Viva Sorte. No primeiro semestre, o Corinthians gerou uma receita com patrocínios de 96 milhões e 100 mil reais. O ponto é, o Timão calculava, planejava, havia orçado um faturamento de 100 milhões e 300 mil, houve aí um gargalo, um buraco de 4 milhões de reais que vai tentar ser recuperado no segundo semestre. É também por isso que o presidente Osmar Stabile está atacando o mercado, buscando um novo patrocínio master, com a intenção de fazer ou se aproximar daquilo que fatura o Flamengo junto a Betano. Só para arrematar em relação a patrocínio, só registrar que esses 96 milhões de reais fizeram dos patrocínios a segunda maior fonte de receita do Corinthians na primeira parte do ano. Somente direitos de transmissão, com 174 milhões de reais, asseguraram mais dinheiro. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que ganhou uma excelente notícia. O presidente da Caixa Econômica Federal admitiu de forma pública em entrevista à ESPN que topa renegociar a dívida que o Corinthians tem hoje com a Caixa. Pendência de mais ou menos 710 milhões de reais. É um enorme incômodo na atual diretoria em relação à dificuldade para a quitação de toda essa bolada. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, chegou a dizer na segunda-feira que o negócio ideal era o Corinthians dar calote na Caixa. Talvez não por coincidência, no dia seguinte, o presidente do banco veio a público para dizer que a Caixa aceita uma contrapartida que havia sido sugerida pelo Corinthians. Abre aspas para Carlos Vieira, o presidente da Caixa. A última proposta do Corinthians foi a seguinte: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida e ela viraria um fundo de investimentos e nós venderíamos cotas desse fundo na base de R$100 para os torcedores. Se o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, com cada um comprando uma cota a R$100, sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa além de pagar a dívida. Segundo o presidente da Caixa, o lucro de uma eventual iniciativa como essa seria todo revertido para o próprio Corinthians. O Timão quitaria os 710 milhões de reais de dívida e ainda sobraria grana para usar como quisesse, com reforços, com pagamentos de salários ou como bem entendesse. É só importante lembrar que essa seria a segunda tentativa de se utilizar do torcedor alvinegro para pagar a dívida do estádio. A primeira, liderada pela Gaviões da Fiel, naquela vaquinha virtual, tinha a intenção de faturar 700 milhões de reais. E o que se conseguiu até agora foi pouco mais de 40 milhões de reais. E você, o que pensa sobre essa situação? Comenta sobre o que quiser a respeito do vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação exclusiva no Corinthians: Fabinho Soldado é dono de um dos maiores salários entre diretores executivos de futebol do Corinthians, algo que tem incomodado bastante a atual diretoria. A avaliação de Osmar Stabile e companhia é de que o Fabinho Soldado nem tem um currículo tão grande para garantir 400 mil reais por mês. Só a título de comparação, ele recebe cifras parecidas a de Rodrigo Caetano na CBF, de João Paulo Sampaio nas categorias de base do Palmeiras. Ou seja, o trio está entre os mais bem pagos do futebol nacional.
Com um detalhe importante, Fabinho Soldado havia sido contratado do Flamengo, onde ganhava 25 mil reais por mês. Fabinho tinha pequena importância dentro do departamento de futebol do Fla, era só o quarto dirigente mais importante do departamento, até por isso cifras tão baixas. Quando ele é contratado pelo Augusto Melo no ano passado, chega ganhando 250 mil reais por mês. E o Augusto fez questão, antes de ir embora, de reajustar o salário do executivo de futebol, que passou a ganhar 400 mil mensais. Contei para vocês que se dependesse apenas de Osmar Stabile e companhia, Fabinho já teria sido demitido. Mas jogadores do Corinthians, em especial Memphis Depay, pediram pela permanência do dirigente. E o Corinthians optou por, pelo menos até dezembro, manter o executivo de futebol. A partir de 2026, essa discussão ganha outros contornos, até porque Fabinho Soldado segue sendo muito visto como um cara do Augusto dentro do departamento de futebol, e uma série de decisões dele também incomodam. O contrato do Memphis Depay é considerado extremamente lesivo ao Corinthians, e o Fabinho teve papel importante nas tratativas com o atacante holandês, que custa 6 milhões de reais por mês e ainda tem direito à permanência no hotel pago pelo Corinthians, que custa 700 mil mensais, como eu contei nesse sábado com exclusividade. Só para piorar, o Fabinho Soldado também é mal avaliado dentro do clube pela atual diretoria por conta de uma série de reforços que não vingaram. O que você pensa sobre as cifras que eu citei em relação ao Fabinho Soldado? Ele faz jus a tamanho dinheiro? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.